Então essa é a segunda edição do nosso Café com as Doutoras. Esse segundo já havia sido prometido no primeiro, que seria com o otorrinolaringologista. Nós temos aqui a doutora Daniele Lenze, fera. Hoje, inclusive, a voz vai ser dela. Eu vou interromper de vez em quando para fazer essa conexão, que é a nossa intenção da ortopedia funcional dos maxilares com otorrinolaringologia. Desde que ficamos tecendo o que abordaríamos, a intenção foi focar no que ela vai explanar sobre o anel de Waldeyer, que é uma rede que faz, de fato, um anel de proteção imunológica e que hipertrofia, e todo mundo só fala de adenoide, que é uma das estruturas. E então, assim, ela vai explanar sobre isso e pronto. Antes que ela comece a falar, a boa parte da irritação que ocorre nesses linfonodos é por conta da respiração bucal, que é uma das coisas que a ortopedia funcional dos maxilares muito se preocupa em tratar, modificando as estruturas relacionadas, as estruturas esqueléticas relacionadas ao trajeto do ar, né? E agora é com ela, quando eu achar por bem, eu dou os meus pitaquinhos. Obrigada. Primeiramente, agradecer o convite, Ana. Prazer estar aqui podendo contribuir com um pouco de informação. Então, vamos explanar o anel de Waldeyer. O anel de Waldeyer ele faz parte de uma estrutura do sistema MALT, que a gente fala, que é um sistema de células linfáticas associadas à mucosa e que está presente na nossa via aérea superior. O anel em si ele é composto por estruturas mais organizadas, que a gente nomeia como tonsila palatina, tonsila faríngea, tonsila lingual e também a menor e não menos importante, a tonsila tubária. Então, essas estruturas, elas têm um papel fisiológico no nosso organismo de proteção. Elas são a primeira área de defesa que a gente tem na nossa via aérea superior. Então, toda vez que a gente tem contato com alérgenos, bactérias, vírus, essa mucosa, né, vai liberar uma resposta imunológica para defesa. Então, isso quando acontece de forma fisiológica, natural, a gente só vai ter proteção. Mas existem algumas situações que esse anel pode não só contribuir para a defesa, mas ter um aumento e começar a ter interferência na anatomia dessa região, interferindo com a respiração, né? A hipertrofia desses órgãos comumente vai estar associado a ronco, a respiração oral de suplência. Não necessariamente a gente tem infecções de repetição porque o tamanho está aumentado, mas a gente tem que sempre avaliar essa questão. Em pessoas que têm infecção de repetição, podem normalmente ter um volume maior dessa região, né, desses órgãos. Sim, e aí, ontem eu estava lá catando alguma coisa que a gente pudesse acrescentar para hoje conversar. Aí eu achei um artigo, que deve haver vários a esse respeito, uma vez tratado isso, que aliás é um desafio muito grande, porque há uma série de prescrições de comportamentais de cuidados que muitas vezes o paciente não adere à orientação médica e acaba vendo recidivas, ou migra a hipertrofia de um desses linfonodos para outro, e aí, às vezes faz-se cirurgia de um, mas outro desenvolve, e fica aquela briga porque a causa, né, o agente alergênico não foi tirado de circulação, ou todas as atitudes protetivas, lavagem de nariz com soro, lá, a pessoa não fez, né, o paciente não fez, e ainda que o paciente trate corretamente do ponto de vista otorrinolaringológico toda essa questão comportamental, agentes alergênicos controlados e tal, esse problema existindo, ele já interferiu no desenvolvimento dessas estruturas, a parte óssea. Então, tratou-se, mas a deformidade, o não desenvolvimento tem que ser resgatado, tem que ser recuperado, e isso é uma prerrogativa da ortopedia funcional dos maxilares no momento em que ela utiliza aparatos internos na cavidade, né, no interior da boca, para promover esse remodelamento. Então, a parte anatômica de estrutura músculo-esquelética, ela pode ser restabelecida naquilo que não desenvolveu por toda a deficiência funcional por conta dessas alergias que geraram todas essas obstruções. Então, é uma via de mão dupla, né? Exatamente. Tratar o problema otorrinolaringológico, tratar a questão estrutural, né?
E assim, o tempo todo. E o tempo todo o corpo funciona dentro do binômio forma-função. Modificou a função, a forma mudou, modificou a forma, a função também modificou. E assim vamos, né? Ad eterno. Na hora que isso parar, é o fim. Então, a pergunta que não quer calar para quem estiver ouvindo a gente é assim: tá, mas onde que o problema começa? Onde eu vou primeiro? Eu procuro o dentista que trabalha com ortopedia funcional dos maxilares, eu vou no otorrinolaringologista, vai em todos os dois, e é importante que um saiba de um, do outro, e o outro saiba de um. E é importante, inclusive, a função desse vídeo, desse trabalho, né, de interrelacionar, a interdisciplinaridade, para que cada especialidade entenda a importância da outra, até onde eu vou, até onde o que eu fiz ajudou e até onde foi insuficiente, né? A gente ter essa humildade de reconhecer que nem tudo a gente pode fazer pelo outro. Então, quando a gente fala na hipertrofia desse anel, a gente vai pensar no principal sintoma, sim, que é a obstrução. Mas existe uma via de mão dupla, como a Ana disse, né? Não só a hipertrofia pode trazer alterações estruturais, como as alterações estruturais da face também vão favorecer a respiração oral e potencializar a hipertrofia desse tecido. Então, a avaliação de como quem vai realmente primeiro é o que o paciente tiver mais acesso, né, mas ou estiver notando. Então a principal queixa que esses pacientes vão ter, principalmente as crianças, são roncos, respiração ruidosa, obstrução nasal constante, e o médico vai avaliar de fato qual é o gargalo da via aérea aí que está interferindo nesse ponto, né? Então, depois que ele descartar os quadros alérgicos, os quadros relacionados à doença do refluxo, que também estimulam esse anel de Waldeyer, eu acredito que é obrigação de todo otorrino fazer referência ao o odontólogo, como que eu vou falar? É o dentista, né? O Porque às vezes dentista. a pessoa não é especialista em ortopedia funcional dos maxilares, ou nem a ortodontia, que pouco a pouco vai havendo fusão das técnicas, né? São duas escolas importantes em correções. Mas assim, o dentista que tem uma visão clínica geral, ele vai saber quando indicar a intervenção. Então, e, de qualquer maneira, ir ao dentista sempre é lei, né? É lei. E colocando o terceiro tripé, que seria a parte da fonoaudiologia, né, Sim, que que a é o nosso gente próximo entende episódio. que a via aérea funciona nesses 3 pilares. Então, isso tudo, de alguma forma, nos devolve a uma abordagem feita com a professora Luciana Bezerra no primeiro vídeo, quando a gente falou de selamento labial e homeostase. Então, a respiração nasal, ins e expirando pelo nariz, ela é de extrema importância. E para que ela aconteça, é importante que haja o selamento labial. E para que ela aconteça por via nasal, é importante que não haja obstruções nessa passagem do ar, que é sobre essa questão que ela esteve falando conosco, sobre acontecimentos de reação, de proteção imunológica nos linfonodos que estão nesse tal anel de Waldeyer, que uma vez que eles muito reagem, eles hipertrofiam e entopem essa passagem, né? Então, a importância de respirar pelo nariz. A boca não é para respirar. Ela não tem filtros, então a agressão é direta. O ar ambiente quase sempre está mais frio do que o nosso corpo. E é importante que a gente depois, inclusive, expire pelo nariz, porque o ar que entrou mais frio, ele sai aquecido e aquece os seios da face, as coanas, lá, Exatamente. né? Nariz não tá só para enfeitar, né, nariz tem uma função fisiológica de filtro, de aquecimento e de reflexo pulmonar também. Através dele a gente tem defesas, a gente filtra o ar, a gente aquece o ar. E desenvolve essa região, os seios Exatamente. da face. Então, todo esse volume do rosto depende de. Senão, depois vai ter que usar aparelho, mas se usar aparelho e não respirar também não adianta. Exatamente. É o Ou vai ter que fazer uma cirurgia, e se também fez a cirurgia e não continuar respirando,
vai murchar de novo. Então, o que a gente mais vê no consultório é um paciente que estava em tratamento ortodôntico, que não foi avaliado a via aérea de forma global e que naquele momento ele estava tendo resultado, mas assim que ele finda, desse resultado dele não é duradouro. E vice-versa, acredito que você também, né, Ana? Sim, Vê sim. pacientes que fizeram a cirurgia ou que estão em controle do quadro alérgico e que também não conseguem ter o benefício total, porque não Uhum. foi avaliado de forma correta toda a questão ortoestomatognática do paciente, Sim. né? E é interessante que poucas atividades físicas trabalham a respiração nasal. Por incrível que pareça, o yoga é o que mais explora isso. Isso tudo a gente pode finalizar com brindando com café aqui na Berine. Uma coisa muito importante que nenhum de nós pode fazer nada por um paciente que não esteja empenhado em sua própria cura. Nem Muito bem. Jesus curava quem não tinha fé. Então, um ponto-chave, né, para a gente finalizar o recado, é que você percebe alteração respiratória, sono agitado, respiração oral, obstrução nasal, você deve procurar o profissional para ser encaminhada a melhor estratégia possível. Então, o paciente vai procurar o profissional que inicialmente ele está percebendo maior alteração. Se é uma alteração estrutural, facial, possivelmente o primeiro profissional que ele vai procurar é o dentista, e o dentista vai avaliar se é uma questão anatômica, da arcada, né. Se for, por exemplo, um paciente que está roncando muito, com muita obstrução, ele vai procurar o otorrinolaringologista com o objetivo de descartar hipóteses dessas alterações, e o otorrino também avaliar se tem em conjunto outras alterações estruturais da arcada dentária que estão contribuindo para esse quadro respiratório inadequado. Então esse foi mais um Café com as Doutoras. Aguardamos vocês no próximo episódio. Obrigada.